Este é um audiobook do livro A Descoberta, do famoso e renomado psicólogo Arthur Gomes. Neste livro será revelado um segredo para toda a humanidade. Primeiro capítulo, a entrevista. Uma chuva fina caía sobre a cidade de Nova York naquela, ainda fria, primavera. Vários helicópteros sobrevoavam a cidade noticiando o caos e as péssimas condições do trânsito, além de mostrar as mais de 800 mil pessoas que estavam nas ruas, dentre curiosos e manifestantes. Todos os canais televisivos da América e do mundo só falavam da estrondosa revelação dos últimos dias. Os acontecimentos da última semana seriam lembrados pela humanidade para todo o sempre. O mundo que conhecíamos na última sexta-feira não era mais o mesmo desta quinta. O trânsito estava confuso em Manhattan. Várias unidades móveis de canais de televisão do mundo inteiro, manifestantes e policiais disputavam espaço na Quinta Avenida. O trânsito estava engarrafado até as pontes de saída da ilha e a única forma de trafegar pela cidade era através do metrô, que também estavam abarrotados. Todos se acotovelavam diante do hotel onde finalmente o Dr. Louis Andrews Baker, 45 anos, Ph.D. em paleontologia, filho do renomado arqueólogo, Dr. Richard Baker, iria apresentar oficialmente a história da descoberta que havia deixado todo o planeta de ponta cabeça. Na luxuosa suíte do famoso hotel da Quinta Avenida, centenas de fios, câmeras e repórteres disputavam a sala. O cenário com colunas que lembravam o estilo greco-romano foram cuidadosamente escolhidos para dar um aspecto solene às suas revelações. A famosa Sarah Moore do jornal O Tribuna fora escolhida, dentre tantas outras repórteres para tomar a frente da comitiva e levar ao mundo e a todas as emissoras de rádio e televisão as poderosas revelações daquele dia. Sua entrevista seria transmitida ao vivo para mais de 150 países e os preparativos eram intensos, visto que faltavam apenas poucos minutos para iniciar a transmissão. Não sou cinegrafista, mas são mesmo necessários tantas luzes assim? Está um calor insuportável e eu mal posso vê-la. Reclamava o Dr. Louis Andrews com as mãos sobre a face, a fim de bloquear a luz que incidia diretamente em seus olhos. Verei o que posso fazer quanto à iluminação. Quer que aumente o ar-condicionado? Perguntou Sarah enquanto gentilmente ajeitava a gravata do Dr. Baker, reposicionando o pequeno microfone embutido. Seria ótimo. Nunca havia visto tantas câmeras juntas. Minhas mãos estão suando. Estou nervosíssimo. Balbuciava o doutor. Fique calmo, Dr. Baker. Finja que estamos apenas nós dois aqui neste quarto. Talvez para você que é repórter seja fácil dizer isso, mas para quem está diante de mais de 50 câmeras e repórteres e com uma forte luz em seu rosto e nenhuma intimidade com as câmeras, seja mais difícil imaginar tal cenário. Para alívio do paleontologista, a luz que incidia diretamente em seu olho foi desligada. Os últimos retoques no rosto de Sarah estavam sendo feitos pelo maquiador da emissora. Vamos começar em poucos segundos. Está pronto, doutor? Não. Respondeu sincero. Estou com vontade de vomitar. Minhas mãos tremem. Nunca me senti tão nervoso em toda a minha vida. A repórter se inclinou em direção ao paleontologista, segurou em sua mão e disse com a voz suave: Dr. Baker, sei que algumas pessoas próximas a você morreram por causa disso, mas não foi culpa sua. Por favor, a última coisa que você deve sentir diante disso tudo é culpa. Quem matou essas pessoas foi a ignorância e não você. E é exatamente isso que iremos combater hoje com esta entrevista, a ignorância. Einstein dizia que as duas coisas infinitas que ele conhecia eram o espaço e a ignorância. Disse Louis desviando seu olhar como se quisesse segurar suas lágrimas. O clima melancólico só foi quebrado com a voz imperativa do diretor: começaremos em 1 minuto. Estou uma pilha de nervos. Balbuciava do doutor: por onde devo começar? Da descoberta? De minha volta a Nova York? Não. Queremos que nos conte tudo. Cada detalhe. Desde muito antes de saber que eles ainda existiam. Por que não começa com quando o seu pai descobriu e manteve em segredo? Dr. Baker coçou a cabeça, passou a mão na testa e preocupado indagou: mas trata-se de uma entrevista ao vivo.
Não sei se consigo contar tudo em apenas 15 minutos. Mas ninguém disse que seria uma entrevista breve. Fique à vontade para contar tudo. Leve o tempo que for necessário. Uma descoberta como essa rompe todos os protocolos e nós já estávamos preparados para uma entrevista detalhada e completa. O tempo, doutor, deverá ser a menor de suas preocupações. Novamente, o clima apreensivo foi substituído pela voz do contra-regra que iniciou a contagem em voz alta. Iniciaremos em 10. 9, e 8, e 7, e 6, e neste momento sua voz deu lugar à palma de sua mão aberta. Um silêncio sepulcral se fez na sala enquanto o contra-regra prosseguia sua contagem regressiva com os dedos, apresentando 5, e 4, e 3, e 2, e 1 em dedo, e... Nas câmeras principais, uma luz vermelha deu lugar à luz verde, off deu lugar ao on e a programação normal dos monitores cedeu lugar à imagem da repórter Sarah Moore, que surgiu na tela de todos os monitores do quarto em diferentes ângulos. Os técnicos se revezavam, alguns prestavam atenção aos monitores, outros para as câmeras e outros para a repórter e seu convidado. A repórter iniciou a palavra com um sorriso e uma expressão de entusiasmo. Boa noite a todos os americanos e os mais dos 150 países que estão nos assistindo neste momento. Sou Sarah Moore do jornal O Tribunal e dentre os milhares de repórteres tão competentes para esta revelação, eu fui honrada com o privilégio de ser a porta-voz desta revelação das mais extraordinárias. O mundo se surpreendeu com as últimas descobertas que nos levaram a questionar nossa existência, de onde viemos e de quem realmente somos. Nos últimos dias, a fé de algumas pessoas foi abalada, e enquanto cientistas e estudiosos do mundo todo entraram em frenesi, milhares de pessoas se sentiram desamparadas e inseguras. Por que é que tamanha revelação gerou opiniões tão diferentes e contraditórias? Por que é tão difícil acreditar que a inteligência não é apenas atributo humano? Por que o novo e o misterioso ainda nos assusta? Nesta noite, iremos desvendar todos os detalhes desta maravilhosa descoberta. Hoje, tenho aqui comigo o famoso paleontólogo, o Dr. Louis Andrews Baker, que irá nos contar desde o início e a descoberta do seu pai na Groenlândia, até os eventos dramáticos da última semana aqui em Nova York. E dirigindo-se para o cientista, as câmeras acompanharam a mudança de foco, sendo agora o paleontólogo, o único a aparecer nas telas, tendo como fundo algumas pilastras greco-romanas. Dr. Baker, antes de compartilhar esta fabulosa história com todos nós, gostaria de nos dizer o que pensa a respeito? Boa noite, Sarah Moore. Confesso que a princípio pensei exatamente como o Dr. Mark Forrest, em divulgar a todos os cantos do mundo esta maravilhosa descoberta. Entretanto, quando vi a beleza da revelação, em contraste com a intolerância e a agressividade humana, principalmente quando voltei a Nova York, fui percebendo aos poucos que o ser humano não estava pronto para lidar com isso. Reavaliei toda a questão e discordei do Dr. Forrest. Ele, porém, apaixonado pela ciência, acreditou que o conhecimento não deveria ser escondido, e na confiança de que estava presenteando a humanidade com esta revelação, foi o primeiro a sofrer as duras consequências da intolerância. Após um breve silêncio, o doutor continuou: compartilharei agora todas essas informações com o mundo, mas não vou mentir dizendo que estou otimista quanto a isso. Espero que cada um de nós reexamine suas crenças e esqueçamos as diferenças e do medo que temos do desconhecido. Peço para que todos os telespectadores escutem o meu relato com mente aberta. Uma pausa se fez ouvir em toda a sala. A repórter então alterou o tom da conversa, tornando a atmosfera mais instigante, a fim de atrair audiência e perguntou: então doutor, por favor, conte-nos como tudo começou. Se estou devidamente informada, na verdade quem realizou a descoberta foi o seu pai, o famoso arqueólogo, Dr. Richard Baker, na década de 70, e resolveu manter tudo em segredo. Foi isso? O senhor desconfiou de alguma coisa? Quantos anos tinha na época? Bem, Sarah, eu mal havia nascido. Meu pai partirá para uma expedição na Groenlândia sem saber que minha mãe estava grávida. Até hoje, a NASA tem um programa de exploração naquela área. Meu pai e mais um geógrafo foram convidados a fazerem parte da tripulação com o objetivo de mapear a região ainda quase inexplorada ao norte de Daneborg. O avião partiu de Nuuk,
capital, e nunca mais foi visto. Todos acreditavam que meu pai, assim como o resto da tripulação, havia morrido. Minha mãe sofreu, os jornais noticiaram sua morte, como fazemos sempre que perdemos alguém muito valioso em nossas vidas, e continuamos. Minha mãe se casou novamente, e eu cresci aprendendo a chamar o meu padrasto de pai. Sabendo apenas que meu pai biológico havia sido um famoso arqueólogo, desaparecido em expedição. Engraçado como nossa mente funciona. Não me lembro de muitas coisas de minha infância, mas existe um dia em especial que ficou marcado de forma indelével em minha mente. Lembro-me perfeitamente da fria manhã do dia 19 de janeiro de 1977. A neve cobria todo o Central Park, e eu, na ingenuidade dos meus 7 anos, vibrava de felicidade pela nevasca ter feito as escolas fecharem. Eu brincava correndo pelo apartamento de um lado para o outro com o meu aviãozinho de brinquedo, me imaginando voar por terras distantes e desconhecidas quando o telefone tocou. Minha mãe largou seus afazeres da cozinha para atender a ligação. Lembro-me de ela ter limpado suas mãos no avental para atendê-lo. Estava concentrado demais em minha brincadeira para prestar atenção em algo, mas quando percebi que ela empalidecera, e de forma tremula e nervosa colocava o fone novamente no gancho sem ao menos despedir-se de seu interlocutor, percebi que se tratava de algo grave. Ela sentou-se no sofá encarando o vazio. Me aproximei e perguntei: quem era, mamãe? Aconteceu alguma coisa? Foi com um olhar estranho, como se tivesse acabado de ver um fantasma, que minha mãe me respondeu: seu pai. Ele não morreu. E está chegando a Nova York amanhã. Como assim meu pai estava vivo? E agora? Essas interrogações passaram rapidamente pela minha cabeça, e percebi pelo olhar esgazeado de minha mãe que eu não era o único. Bem, meu pai retornou do mundo dos mortos, ficou feliz por rever minha mãe e saber que tinha um filho, sofrendo em seguida por saber que ela se casara novamente. Passado o assédio dos jornalistas das primeiras semanas e o susto inicial, tanto eu quanto meu pai queríamos recuperar o tempo perdido. Ele me buscava quase todos os dias na escola e me levava para sair. Passamos muitos finais de semana juntos. Devo lhe dizer que foi o ano mais feliz da minha vida. Meu pai era divertido e engraçado. Ele realmente gostava de estar comigo e das brincadeiras infantis. Inteligente, conseguia responder todas as minhas perguntas como: por que o céu é azul? Como os peixes respiram debaixo d'água? O que forma os arco-íris? Viajamos pelos Estados Unidos, costa a costa de carro. Não vou negar, aqueles foram os melhores anos de minha vida. Quando a primavera de 1978 chegou, meu pai me chamou para tomarmos um sorvete no Central Park, e com um semblante triste, olhou para mim e disse: filho, passei por experiências muito intensas no Groenlândia. Onde eu estava não havia telefone e eu não tinha como estabelecer contato. Assim que pude fazer uma ligação, a primeira pessoa para quem liguei foi para sua mãe e não havia como saber que possuía um filho. Não tem ideia da alegria que fiquei quando aqui cheguei e descobri que você existia. Não precisa se desculpar, pai. Respondi sincero. Apesar de o meu padrasto ser um cara legal, sempre fiquei imaginando como o senhor seria. Vi a sua foto nas revistas científicas que minha mãe ainda mantinha. Suas fotos em lugares exóticos e diferentes e fantasiava que meu pai não estava morto. Na verdade, ele ainda estava vivo, desbravando o mundo ou descobrindo uma nova civilização. Também estou feliz que tenha voltado. Espero que nunca mais nos separemos novamente. Um pesado silêncio se fez naquele momento. Os olhos do meu pai ficaram marejados, suas mãos suaram de nervoso e percebi que ele se preparava para dizer algo muito difícil. Sem saber por onde começar, explicou o Louis: meu filho, o que vou dizer é muito difícil para mim, ainda mais depois de conhecê-lo, mas eu preciso voltar à Groenlândia. Percebi que havia algo estranho no ar quando minha mãe me contou que o senhor havia se perdido pela Groenlândia. Passei a estudar sobre este país e não há nada lá a não ser uma calota polar, alguns esquimóis, ursos polares e muito frio. O que irá fazer lá? Como não obtive resposta, mudei a pergunta: e quando voltará? Não sei dizer, meu filho. O lugar para onde vou é de difícil
Acesso. Se eu voltar, levarei anos. Meu mundo havia desabado. Meu sorvete caiu de minhas mãos com a bola virando para baixo. Eu mal havia reencontrado meu precioso pai e estava prestes a perdê-lo novamente? O que estava acontecendo? Isso não é justo. Esbravejei. Como assim ou se eu voltar? Quer dizer que talvez jamais volte? Mas o senhor acabou de voltar. Não estou entendendo. Por que precisa me deixar novamente? Com voz trêmula, ele respondeu: existem algumas coisas, e até pessoas que dependem de mim. Fiz algumas promessas e agora terei que cumprir. Uma tempestade de rancor e raiva havia se cercado de mim. Tentando amenizar, meu pai continuou: acabou de me dizer que me imaginava vivo em alguma aventura quando todos já tinham minha morte como certa. De alguma forma você estava certo, meu filho. Realizei uma grande descoberta e estava em uma aventura. É muito difícil deixá-lo agora que sei que tenho um filho. Mas fiz uma promessa, e preciso deixar algumas coisas no lugar. Mas a viagem é longa e deverei ficar alguns anos lá. Tive dificuldade em conter minhas lágrimas. Eu era criança prestes a perder meu pai. Um desespero percorreu todo o meu corpo. Me leva contigo. Implorei. Deixe-me ir com o senhor. Prometo que irei ajudá-lo. Meu pai deu um pesado suspiro, e com voz embargada, respondeu: eu adoraria levá-lo comigo, mas o caminho é longo, frio e perigoso demais para uma criança. Disse ter estudado sobre a Groenlândia, então deve saber que existem regiões onde a temperatura chega nos seus 50 graus negativos. E depois, você ainda não concluiu seus estudos. Estará melhor e mais seguro aqui com a sua mãe. O clima entre nós havia ficado pesado. Não consegui mais dizer uma única palavra até que ele me deixasse em casa. Quando tentou me abraçar para se despedir, eu o empurrei, comecei um choro convulsivo e gritei colérico: eu te odeio. Eu te odeio. Preferia que tivesse morrido. Preferia que nunca tivesse voltado. Meu pai tentou ver-me outras vezes antes de partir, mas me neguei em atendê-lo. Em meu ingênuo mundo infantil, acreditava que se eu mostrasse profundo descontentamento, ele desistiria de viajar para ficar comigo. Não foi o que aconteceu. Ele simplesmente foi obrigado a partir sem que eu pudesse ao menos despedir-me. Os anos se passaram e eu voltei a ter bons momentos, mas a mágoa que sentia do meu pai só aumentava com o passar do tempo. Alguns anos depois, minha mãe se separou de meu padrasto e isso aumentou ainda mais a minha sensação de desamparo. Se ele fosse meu pai de verdade, jamais me abandonaria, pensava. Houve, porém, um dia marcante em minha adolescência. Era uma sexta-feira, novembro de 1986, já havia completado meus 16 anos e voltava da escola. Lembro-me bem do conflito, dos sentimentos antagônicos e contraditórios que me invadiram instantaneamente como um raio quando abri a porta de casa e vi meu pai, o Dr. Richard Baker, sentado em um sofá à minha espera. Uma calvície precoce o havia afetado e notava-se a presença de alguns cabelos grisalhos, mas sua expressão e seu semblante eram exatamente o mesmo. Meu estômago embrulhou na hora, minhas mãos suavam. Parte de mim queria abraçá-lo e chorar, tal qual um filho que finalmente reencontra o seu pai. Outra parte tinha ódio por ter sido largado ainda criança em prol de uma simples aventura. Foi neste misto de amor e ódio que perguntei secamente: o que está fazendo aqui? Minha voz saiu embargada, como se segurasse um choro. Estive em Washington, falando com o chefe de Estado americano sobre uma relação diplomática entre a Dinamarca e os Estados Unidos. Como sabe, a Groenlândia é considerada província dinamarquesa, e meu pai deu um longo suspiro e com os olhos em lágrimas, revelou: na verdade, depois de tantos anos estudando as calotas polares da Groenlândia, fui até Nuuk, capital, tentar um acordo entre ambos os países. Minha presença não se fazia necessária aqui nos Estados Unidos, poderia continuar negociando todos os âmbitos legais de lá mesmo. Mas não podia perder a oportunidade que tinha na capital e peguei o primeiro avião que pude para vir à América vê-lo. Morri de saudades, e minha nossa, você já é um homem.
Sem a menor piedade, lhe perguntei ríspido: "Vi quando tempo irá ficar desta vez?" Percebendo o tom rude que eu empregara naquelas palavras, meu pai, de forma conciliadora, levantou-se e tentou aproximar-se, o que o rejeitei. "Meu filho, eu sei como deve e não pude permitir que continuasse." "Não, senhor. O senhor não sabe nada. Não sabe quem são meus amigos, como comemorei meus últimos aniversários, como me sai no baseball ou se quero estudar em Yale. Não sabe das minhas notas. Vem até aqui em meu apartamento e espera que eu o receba como um pai. Mas a verdade é que não passa de um estranho para mim. Como pode acreditar que o receberei de braços abertos só porque retornou depois de anos desaparecido? Louis, o que me manteve longe é maior que eu e você. Espero de verdade que um dia possamos trabalhar juntos nas pesquisas que venho realizando. Quem sabe um dia não possamos juntos, e novamente minha arrogância e incompreensão falaram mais alto. Para mim não havíamos mais nada em comum. Nem éramos pai e filho. Estávamos separados por gerações e eu o culpava de tudo o que havia acontecido em minha vida. Em alguns momentos ele também se aborreceu e partimos para brigas e discussões calorosas. Gritávamos e cada um de nós só queria ser ouvido, nenhum de nós conseguia se dispor a escutar o outro. Percebo hoje que ambos perdemos a razão. Era como se de repente falássemos em línguas diferentes, ninguém se entendia. Ambos estávamos na defensiva. Eu o magoei com minhas palavras e ele me magoou com as suas, e naquele momento eu fechava de uma vez todas as portas que poderiam nos aproximar. Eu era egoísta. Despejei sobre ele todas as minhas frustrações, prisioneiro de tudo que eu acreditava que meu pai havia feito comigo. Havia me tornado um adolescente arrogante. Apenas para esconder meu principal medo, que era o medo de ficar sozinho. Meu pai jogou naquela sala uma série de cartas que pretendia me enviar. Alegou que onde estava não havia correios e que quando estivera na capital da Groenlândia, preferiu entregá-las pessoalmente a postá-las. Num ato de rebeldia me neguei até a segurá-las. E assim foi aquela conversa, em frases interrompidas, diálogos confuso e mal interpretado. Uma pena que depois de tudo que havíamos passado naquele maravilhoso ano de 78, agora, ressentimento era tudo que tínhamos. Ele insistia de que eu estava errado, de que eu não sabia da responsabilidade que ele segurava sozinho nas costas sem poder compartilhar com ninguém, e que tudo o que dizia deveria fazer sentido para mim, mas eu não conseguia concordar com uma única palavra do que dizia. Ele voltou a me visitar nos dias que se seguiram, porém a guerra estava declarada. E assim, apesar da sua insistência em me visitar, dia após dia, brigávamos sempre. E era uma briga entre o nosso presente e o maravilhoso passado que havíamos desfrutado em apenas 1 ano e meio. Era novo demais para perceber que fazendo aquilo, sacrificávamos qualquer possibilidade de entendimento no futuro. As brigas se tornavam frequentes, e sempre que ele saía, apenas o gosto amargo da incompreensão é que restava. Um dia ele veio para se despedir. Precisava voltar à Groenlândia. Percebi em seu semblante que nossas discussões o haviam desgastado, e muito. Ele não tinha mais ânimo nem para discordar de mim. Insistia que precisava falar comigo antes de partir e que se recusava a deixar o país sem que estivéssemos bem. Eu fui cruel. Além de não permitir que se despedisse, ainda disse com verdadeiro ódio em meu coração, preferia nunca ter descoberto que ainda estava vivo. Preferia ter ficado com a ilusão de que estava em uma grande aventura, assim não teria perdido anos de minha vida esperando pelo Senhor. Ou melhor, preferia que você realmente tivesse morrido naquele acidente de avião em 1970. Naquele momento eu o havia derrotado. Sem dizer mais nenhuma palavra, ele pegou seu chapéu e deixou meu apartamento visivelmente arrasado. E então nunca mais tive notícias dele, até que, em 2004, quando já havia terminado minha faculdade de paleontologia, vi que a televisão noticiava o fim das buscas pelo corpo do famoso arqueólogo Richard Baker, dado como morto pelas autoridades. Minha cabeça deu inúmeras voltas, raiva, ódio, arrependimento, culpa, experimentei um turbilhão de emoções. Os dias se passaram e eu passei a ver tudo sob uma nova perspectiva. Era como se vivesse um dia diferente de todos.
Por Deus, se eu tivesse deixado tudo aquilo para lá. Será que era tão importante assim que eu estivesse certo? Sei que ele não havia participado dos momentos mais importantes de minha vida, e que eu ainda não sabia que tipo trama o envolvia nas calotas polares, mas não podia fechar os meus olhos e dizer que nunca havia se importado comigo. Ele veio a Nova York e insistiu em uma conciliação. Deixou-me cartas que eu jamais havia aberto. Por que eu não havia ignorado determinadas coisas? Talvez ele estivesse errado, mas e daí? Por que não pude uma vez na vida fechar meus olhos e dizer para mim mesmo que entre mim e meu pai tudo estava simplesmente ok? Devia ter falado alto, devia ter sido claro. Devia ter escutado mais do que falado. Ao menos poderia ter lhe dado a possibilidade de se explicar. Não estive perto dele quando morreu. Nunca pude dizer a ele todas as coisas que eu gostaria de ter dito. No Museu de Nova York, fizeram uma placa em sua homenagem, que passei a visitá-la com certa regularidade. Aquela homenagem era um eco de sua presença, viva nas lágrimas do seu único filho, formado em paleontologia provavelmente para, de alguma forma inconsciente, seguir os passos de seu pai. Eu o amava. Eu sempre o havia amado. Por toda a minha vida senti falta de sua maravilhosa presença. Por fora, era, agora, o Dr. Louis Andrews Baker, 34 anos. Formado em paleontologia pela faculdade de Yale, mas por dentro eu ainda era aquele menino de 8 anos sentado no Central Park que deixou o sorvete cair das suas mãos porque seu pai estava partindo. Meu pai, mesmo ausente, havia sido uma pessoa importante em minha vida. Eu só queria ter tido a oportunidade de ter dito isso enquanto ele ainda vivia. Deus, por que eu não o havia escutado? Por que não tentei compreender as pressões pelas quais ele passava? Nenhum rancor ou ressentimento tem mais razão de ser depois que perdemos as pessoas. Tudo o que queremos dizer para aqueles que amamos, nada mais faz sentido, e é tarde demais depois. Era tarde para admitir que a verdade eu jamais havia tido uma conversa franca com meu pai. Jamais havíamos conversado olho no olho,